Era o amanhecer de 14 de outubro de 1066. O vento cortava frio pelas colinas do sul da Inglaterra, e o céu parecia um lençol pesado, prestes a se romper sobre os dois exércitos que se encaravam em silêncio. Mas aquele não era um dia comum. Era o início de uma batalha que mudaria o destino de um reino inteiro, e talvez de toda a Europa Ocidental. Um confronto que nasceu da ambição, da fé e de uma promessa quebrada. É sobre isso que vamos falar hoje. A Batalha de Hastings, onde reis lutaram não apenas por poder, mas por legitimidade, e onde uma flecha solitária decidiria o futuro de uma nação. Antes que o sangue tingisse o campo, o conflito já ardia há muito tempo, em segredos, juramentos e traições. A Inglaterra do século XI era um lugar de fronteiras incertas, onde o poder do rei coexistia com o peso dos senhores feudais e a presença constante dos vikings. O rei anglo-saxão, Eduardo, conhecido como o Confessor, governava em paz relativa, mas morria sem herdeiros diretos. E é nesse vazio de poder que começa a verdadeira tempestade. Entre banquetes e intrigas, brota uma promessa. William, duque da Normandia, um homem de ferro e estratégia, alegava que Eduardo prometera a ele o trono inglês, e para reforçar essa promessa, um juramento teria sido feito por outro homem, Harold Godwinson, o poderoso conde da Inglaterra e amigo do falecido rei. A história diz que Harold jurou lealdade a William, colocando suas mãos sobre relíquias sagradas, um gesto que naquela época equivalia a entregar sua alma. Mas quando Eduardo morre, Harold é coroado rei. Em poucas semanas, a Inglaterra que parecia pacífica mergulha em tensão. O novo rei acredita que governa por direito, enquanto William o chama de perjuro e planeja o impossível: invadir a Inglaterra. Do outro lado do mar, o duque organiza sua frota, reunindo cavaleiros normandos, arqueiros, soldados franceses e mercenários de terras distantes. Era uma força mista, disciplinada, habituada a lutar sob uma liderança impiedosa. Ele esperou o momento certo, o vento certo, e em setembro de 1066 partiu. Harold, por sua vez, não teve tempo de respirar. Antes mesmo de se preocupar com a Normandia, ele enfrentou outro inimigo vindo do norte, Harold Hardrada, o rei da Noruega, que também reivindicava o trono inglês. A Batalha de Stamford Bridge foi brutal, uma carniceria que drenou as forças inglesas, mas terminou com a vitória de Harold. O problema é que, mal terminada a batalha, chegou-lhe a notícia fatal: o duque William desembarcara ao sul, em Pevensey. Era como se um fantasma tivesse cruzado o mar enquanto ele sangrava no norte. Exausto, Harold reuniu às pressas seus sobreviventes e marchou para o sul, determinado a parar o invasor antes que chegasse a Londres. E é aqui que o palco de Hastings se ergue. De um lado, os ingleses de Harold, guerreiros cansados, armados com machados, lanças e escudos, fiéis a uma causa que acreditavam sagrada: defender a terra natal. Formavam uma parede de escudos no topo da colina de Senlac, uma fortaleza viva, difícil de romper. Do outro lado, o exército normando de William, organizado, com arqueiros, infantaria e uma força de cavalaria pesada, algo praticamente inédito para os ingleses da época. O contraste era gritante. De um lado, força bruta e resistência; do outro, tática e mobilidade. Ambos sabiam que aquele campo decidiria mais do que uma batalha, decidiria o próprio conceito de poder na Inglaterra. O combate começou ao som dos gritos normandos, acompanhados pelo som agudo das flechas. As primeiras ondas avançaram morro acima, mas foram brutalmente repelidas. A parede de escudos resistiu como uma muralha. As lanças e machados saxões derrubavam cavaleiros normandos com fúria, e o rumor começou a se espalhar: o duque William estava morto. Por alguns segundos, o caos quase consumiu os invasores, mas William não estava morto. Ele surgiu sem o elmo, mostrando o rosto coberto de poeira e suor, e gritou aos seus homens que lutassem. Esse momento, dizem alguns cronistas, foi a virada. O duque vivia, e sua voz reacendeu o fogo da vingança em seus soldados. Com astúcia, William mudou de estratégia. Fingiu recuar. As linhas normandas se afastaram como se fugissem em pânico, e os saxões, acreditando na vitória, quebraram sua formação e desceram atrás deles. Foi um erro fatal. A cavalaria normanda girou, atacando de flanco, cercando e despedaçando os ingleses que haviam descido da colina. A técnica da falsa retirada atravessou o coração da resistência saxônica, enfraquecendo sua muralha humana. Ainda assim, a batalha se arrastou por horas, com um sol que subia e descia entre nuvens carregadas de fumaça e poeira. Então veio o golpe do destino. Ninguém sabia de onde, mas uma flecha disparada do arco normando atingiu Harold no rosto, dizem muitos, no olho. Há quem conteste, mas a tapeçaria de Bayeux, uma das fontes mais intrigantes da Idade Média,
história mostra claramente o rei inglês com uma flecha atravessando-lhe o olho, um símbolo gravado na memória coletiva. Quando Harold caiu, a resistência desmoronou. Os normandos avançaram colina acima, eliminaram os últimos defensores e tomaram Hastings. A partir daquele momento, a história da Inglaterra mudou para sempre. O Duque William tornou-se William o Conquistador. Sob seu domínio, a língua francesa da Normandia se misturou ao inglês antigo, formando as raízes do idioma moderno que o mundo inteiro falaria séculos depois. Castelos começaram a surgir por toda a Inglaterra, torres de pedra erguidas para controlar e impor autoridade. A nobreza anglo-saxã foi substituída e um novo modo de governar nasceu, mais centralizado, mais duro e ao mesmo tempo mais organizado. O feudalismo, na sua forma continental, cruzou o Canal da Mancha montado nos cavalos normandos. Depois da vitória, William marchou para Londres. As cidades se renderam uma a uma, e no Natal de 1066 ele foi coroado rei na abadia de Westminster, sobre um coro de vozes que misturavam glória e medo. Mas Hastings ainda vive no imaginário não apenas como uma batalha, mas sim como um símbolo. Há quem diga que à noite, o campo de batalha ainda murmura sons de aço, cavalos e vozes que ecoam nas colinas do sul da Inglaterra. É claro, são lendas, mas não há como negar que aquele solo guarda memórias. A colina de Senlac, perto da cidade de Battle, ainda abriga monges e peregrinos que passam em silêncio, como se o vento ali carregasse ecos antigos, de uma era que o destino na Inglaterra foi decidido pelo arco e a flecha. A tapeçaria de Bayeux, bordada anos depois, transformou aquela história em imagens eternas: cavaleiros com lanças, navios cruzando o mar, o rei abatido e o duque erguendo a espada em triunfo. A cada ponto de linha, uma mensagem: o poder pertence aos vencedores, mas a lembrança dos derrotados nunca se apaga. Mesmo quem perdeu a batalha contribuiu para o que viria depois. O sangue dos saxões e o ferro dos normandos formaram o alicerce de um império que, séculos tarde, dominaria uma boa parte do mundo. E tudo isso começou ali, num campo coberto de neblina, com uma colina, uma promessa quebrada e uma flecha que encontrou seu alvo. A Batalha de Hastings não é mais do que um episódio militar. É o retrato humano da ambição, da fé e do acaso, entre o juramento de um homem e o desejo de outro. O destino na Inglaterra foi decidido por uma decisão precipitada, um juramento violado e um golpe certeiro. E é exatamente isso que explica seu fascínio 1000 anos depois. Ela nos faz lembrar que a história nem sempre é escrita pelos mais fortes, mas pelos que, no momento certo, ousam agir. E ao pensar nisso tudo, o frio, o medo e o rugido das espadas, dá para imaginar o que se passava na mente de Harold ao ver os inimigos subirem a colina pela última vez. Talvez tenha pensado em sua promessa ao duque, talvez em seu rei morto, ou simplesmente em como a história é impiedosa com os homens que sonham com poder. No fim, o campo de Hastings não foi apenas uma batalha, foi o nascimento de uma nova Inglaterra e, de certa forma, o nascimento de toda uma ideia de soberania moderna. Uma transição escrita a ferro e fogo, cujo eco ainda ressoa nas palavras, nas torres e nas coroas que conhecemos hoje. Talvez por isso, depois de tantos séculos, ainda olhamos para Hastings não apenas como um evento distante, mas como um lembrete. A história muda rápido demais e nem sempre dá tempo de escolher o lado em que estamos. E agora que você conhece a história da batalha que transformou reis e reinventou um país inteiro, deixe seu comentário dizendo: você acha que o destino da Inglaterra foi justo ou apenas sorte? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo para que mais pessoas descubram como uma flecha, um homem e uma promessa podem mudar o mundo.